E você vai sair daqui com a certeza de que não há nada no campo do impossível e no campo do inimaginável para o teu Deus. Eu quero dizer que a tua família vai ser exemplo para muitas famílias e eles procurarão o Senhor por causa da tua família. Eu quero declarar que no colégio, gente que nunca quis Jesus vai querer Jesus por causa do teu comportamento, o comportamento dos teus filhos. Eu quero declarar que os vizinhos que não quiserem Jesus vão querer se mudar de perto de você, porque todo mundo que mora perto da tua casa vai aceitar Jesus. Eles vão querer Jesus por causa de você. Estou sendo profeta para a gente aqui. Josué capítulo 1 versículo 9 diz assim: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Tão somente ser forte e corajoso. Eu sou um pregador, já fui cantor, já fui back vocal, tive o privilégio de fazer back vocal para muitos cantores, já tive banda, não tão boa quanto essa, mas já tive banda. Depois cantei com Lilian, tive o privilégio de ser, pastor Dilon, aqui é um amigo pessoal, tive o privilégio de ser back vocal da Exla durante muitos anos. Participei do DVD da Exla até tocar o céu, como back vocal. Participei de praticamente todos os projetos da Exla e de vários cantores. Nasci num lar abençoado, nasci no Evangelho. Meu pai foi pastor, já dorme com o Senhor. Minha mãe vai completar agora em março 80 anos. E sou um de 7 irmãos, não cheguei igual ao pastor Odilon, mas 8. Mas minha mãe perdeu 4. Eu vi minha mãe mais grávida do que... Passei a minha vida vendo minha mãe grávida. De vez em quando eu vejo a barriga da minha estufada, eu falo: mãe, tem alguma coisa errada? Ela fala: não, meu filho, é gases. Porque eu vi minha mãe grávida a vida toda. Estou dizendo isso tudo para dizer que fui criado num lar abençoado. Um lar com dificuldades inerentes à vida que nós vivíamos, mas crescemos na presença de Deus, fomos criados no temor do Senhor. Eu conheci a Lilian com 16 anos de idade, ela tinha 16 anos. E eu estava num evento tocando para Banda Rema. Tinha uma banda chamada Banda Rema. Quem tem idade para assumir aí, talvez tenha ouvido falar. E a Lília me viu tocando. Eu costumo dizer para quem é solteiro, eu sei que tem alguns solteiros aqui, uma boa dica: toca um instrumento. Um instrumento dá um charme extra que você não tem sem o instrumento. A Lília me viu tocando guitarra, eu tocava guitarra. Não, você nem tinha esse cabelo estiloso. Mas eu tocando guitarra, a Lília falou: rapaz, foi a guitarra, não fui eu, foi a guitarra. No final das contas, eu larguei a guitarra e peguei a Lília. Nós nos casamos, tivemos um casamento abençoado. Eu casei, a Lília era presbiteriana, eu nessa época era wesleyano. Casamos na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Tivemos um casamento abençoado que eu nunca nos meus sonhos mais dourados imaginei que pudesse ter. Mas a Lília, ela foi criada numa casa abençoada, próspera. E nosso casamento foi um casamento para 600 convidados na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. O pastor Dilon foi, estava lá, lá estava. Casamos com pompa e circunstância. Eu, olhando para as fotos até hoje, eu fico imaginando: rapaz, minha sogra é maravilhosa mesmo, porque ela gastou um dinheiro. E casamos lá, foi um casamento abençoado. Tivemos a Sofia, nossa filha Lília perdeu um bebê. Depois tivemos a possibilidade, ela fez um tratamento e conseguiu engravidar depois de perder um bebê. Aí nós fomos morar, nessa época eu morava lá no Rio de Janeiro, em Santa Cruz da Serra, e fui morar na Barra da Tijuca. Foi quando começou a Advec Recreio, foi inaugurada a Advec Recreio. A Exla, que falou conosco, olha, o pastor Silas vai montar uma igreja da Advec Recreio, já estamos aqui e tal. A gente ainda estava indo para a Wesleyana, lá em Santa Cruz, nos finais de semana, naquela correria. E aí, quando começou a igreja, nós tivemos o privilégio de estar no primeiro dia da Advec Recreio. Primeiro dia, nós junto lá com todos
lavamos a igreja, todo aquele projeto, aquela coisa doida de inauguração, que tudo fica para em cima da hora. Eu não sei o que acontece na inauguração, tudo pode estar dando tudo certo. Quando chega no dia, eu estava em Portugal agora, na inauguração da igreja de Portugal, eu quase matando os portugueses. Falando, vai demorar? Aí o português, só um bocadinho. Falei, um bocadinho, vamos embora com isso, pastor Silas. Vai chegar, você não tem noção do que é o pastor Silas chegando aqui, igual um rolo compressor. Vai matar, você vai pegar bacalhau, vai tacar na cabeça de vocês. Faz isso logo, pelo amor de Deus, né? E a gente, lá no Recreio, começamos a igreja assim, e inauguramos lá. Nós começamos um ministério de louvor, e o pastor Jarmuth brincou que foi o ministério de louvor dos sonhos, porque nessa época, o ministério de louvor chegou. Quem é o ministério de louvor? Êxila, Lislane, na época Bruna Carla, a Pâmela, o Nani Azevedo, Lilian, o William Nascimento. O pastor Jarmuth falou, como é que está o louvor? Eu falei, pastor, tem essa turminha aí. O pastor falou, nossa, porque eu conheço vocês de algum lugar. Começamos com o ministério de louvor abençoado lá, e depois de algum tempo eu fui chamado para ser ministro de louvor. Comecei a ministrar o louvor, e junto a isso também comecei a ser discipulado pelo pastor Jarmuth, pelo pastor Odilon, que já era, o pastor Jarmuth era o pastor, e o pastor Odilon era o pastor auxiliar lá do Recreio. E comecei a ser discipulado, e pastor Jarmuth, pastor Odilon foram me incentivando. Eu comecei a pregar a palavra aos poucos, e comecei a ministrar junto ao ensino, né? E nós tivemos o privilégio de estudar na FAECAD juntos, eu e o pastor Odilon. E aí eu virei pastor. A minha consagração foi muito diferente, assim, porque eu, sinceramente, apesar de, depois de algum tempo, começar a entender que era um caminho que Deus estava escolhendo para mim, não tinha a expectativa de que seria tão rápido. E eu fui consagrado ao ministério pastoral. O que eu vou dizer aqui para vocês, e está sendo transmitido, talvez vai chocar alguns, mas é o primeiro culto da família. E eu li aqui sobre coragem. Eu preciso falar com vocês umas coisas aqui que eu considero que sejam importantes, ou para te proteger, ou para te confortar, ou para te confrontar. Mas no final de tudo, queridos, o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu sou um pregador, e como pregador eu prego a palavra. Não tem uma maneira assim meio expositiva de pregar, eu gosto de pregar como eu converso, mas eu sou um pregador. Eu entendo também que nós não podemos viver de um testemunho só. Não tenho crítica nenhuma para fazer para quem dá um testemunho só, mas eu entendo que meu Deus é um Deus de coisas novas, né? Então eu não acredito que eu vá viver de um testemunho só. Por exemplo, todos aqui têm um testemunho para dar hoje, de um milagre. Qual o milagre que aconteceu sobre você hoje? Você está vivo. Cada dia que se repete é um milagre novo. Tem gente que ontem dormiu e falou até amanhã e não acordou hoje. A Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Milagre. Então Deus tem muitos milagres para fazer na nossa vida e tem feito. Mas eu quero falar, já que nós estamos falando de família, de um milagre que Deus fez na minha vida, na minha família. Eu digo isso, e eu já vou dizer já de cara, eu não vou economizar absolutamente nada no que diz respeito a mim. Eu vou guardar a proporção de que nós estamos num evento público, então tem algumas coisas que eu, por uma questão de ética, eu não posso falar. Quem vai conseguir pescar? Quem não conseguir pescar é porque não está na idade de pegar peixe ainda. Então fica quieto aí, fica tranquilo. Disse para vocês que eu casei, tive um casamento abençoado. Disse para vocês no começo da minha trajetória, como ministro de louvor, como cantor. Eu só preciso dizer uma coisa para vocês que é muito constrangedora, mas infelizmente eu tenho que dizer. Eu já pesquisei pastor Odilon. O pastor Odilon é filho do pastor José Santos, que foi o fundador da nossa igreja. Eu pesquisei e eu descobri que lá na nossa sede, nenhum pastor, ele foi direto, sem passar, sem ser diácono, que foi direto do ministério de louvor para o ministério pastoral. Eu fui o primeiro na história da nossa igreja. Até então, quando o pastor Silas veio, acabou o presbitério, a gente tinha até os diáconos, obreiros. Lógico que eu aprendi todas essas coisas, fiz o curso do CDM lá da igreja, mas eu não fui diácono, só fui ministro de louvor. Eu me lembro que na consagração, no dia da minha consagração, me chamaram para uma reunião de ministério lá, e o pastor Silas falou assim: olha, todos que eu vou consagrar aqui são pastores que vão dirigir igrejas, só um que eu vou consagrar inicialmente, porque
Deus mandou. E eu não consagro ninguém, eu só reconheço a unção que está sobre a vida de alguém. O pastor Silas falou. E eu fui consagrado, comecei a prova, aquela prova, nome limpo, todas essas coisas. O pastor falou em outubro. E em janeiro eu fui consagrado pastor. Em março eu estava disciplinado por adultério. Eu entrei para a história também da Penha. Eu fui o primeiro pastor que fui consagrado em janeiro. E 2 meses, não tem, já pesquisei. Não tem ninguém que conseguiu essa proeza. Fui consagrado em janeiro, em março. Aí você vai perguntar, a gente tem que correr com o tempo. Você vai perguntar, o que aconteceu? Eu não tenho outra definição. Me perdoe, os mais clássicos. Eu endemoniei. Não tem outra explicação. Agora, foi culpa de Satanás? Não, ele só foi diabo. Diabo é diabo. Olha o que Tiago vai dizer. Ninguém sendo tentado, diga, por Deus fui tentado. Porque Deus a ninguém tenta. Não vai citar o diabo aí não. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Tradução, inclinação. A concupiscência gera o pecado. Onde primeiro? Aqui. Que uma vez consumado, aqui, gera morte. Então o processo, pastor, como que aconteceu isso? Simples. Parei de orar. Comecei a ler a Bíblia só para pregar. Sabe aquelas mensagens que você fica, vai virar, isso aqui vai virar. Isso aqui, cara, isso aqui com o tom certo, com a dose certa. Foi culpa do pastor Silas? Claro que não. O pastor se enganou? Não, você vai entender que não. Foi o quê? Foi o que abriu uma porta para Satanás. E Satanás, ele não precisa nem de uma porta, ele precisa só de uma fenda. Ele não respeita protocolos, ele não é educado. O Espírito Santo sim. Jesus sim, Satanás não. Ele só precisa que você abra uma fenda. E eu abri. Caí em adultério. Deixa eu piorar mais um pouco aqui. Porque se eu falar adultério, parece que é uma coisa isolada, um ato, um acidentezinho, cair. Não, vou botar no plural, adultérios. Adultérios. Vou botar no plural porque eu não vou me refrescar aqui não estou preocupado com isso. Pastor, isso foi culpa de quem? Porque a psicologia vai dizer que todo divórcio, 50% é culpa de cada um, dos cônjuges. As contas da Lília, ela paga com Deus. Eu não tenho absolutamente nada para dizer contra a Lília. Porque não tem nada que justifique uma traição. Não tem nada que justifique. Se alguém te roubou, você vai virar assaltante? Se alguém matou alguém da sua família, você vai virar um criminoso? Não vai. Não justifica. Aí, o que aconteceu? Eu descobri que eu era famoso. Porque você não se iluda. Você não sabe o quanto você é famoso até você cair. Porque Satanás não deixa só você cair, ele te expõe. E às vezes Deus permite que você seja exposto. Porque se você não for exposto, você não toma vergonha na cara, não se alinha, não se apruma. Então Deus pega do limão e faz uma limonada. Caí. Tenho que dizer para vocês que foi com mulher. Porque me ligaram na ocasião. Rapaz, o que aconteceu? Eu falei, é verdade. Mas foi com mulher ou foi com homem? Porque hoje em dia está difícil. Eu ainda tive que explicar isso. Tive que explicar. Estou falando sério. Hoje a gente ri, vocês estão rindo que não foi vocês. Eu falei, não, foi com mulher. Por que eu não cito? Eu já dei esse testemunho algumas vezes. Por que eu não cito o nome de pessoa? Porque Deus dá chance para todo mundo de recomeçar. Eu não estou interessado em falar de ninguém. Só cito minha esposa que está aqui presente e estou me citando. Caí. Quando caí, foi uma coisa. Tem umas coisas que só acontecem comigo. O pastor Silas estabeleceu um jejum de 21 dias na nossa igreja. Aí, eu com a mente completamente cauterizada, totalmente louco, de pedra. Nessa situação de adultério, comecei um jejum com a Lília. Quando terminou o jejum, e o pastor falou, coloca o que você quiser nesse jejum. Eu fui orar, eu fiquei pedindo para Deus abençoar minha vida, para Deus me guardar, para Deus abençoar. E a Lília falou, pela minha família. Quando nós terminamos o 21º de jejum, a Lília me chamou e falou assim, vamos agora entregar o jejum. Eu falei, vamos entregar o jejum. A Lília foi, demos as mãos, oramos. A Lília já tinha descoberto o adultério. Só que a Lília tinha me poupado. Por quê? Porque eu comecei a chantagear a Lília.
Como que eu chantageei? Como todo mundo chantageia. Vivia do ministério, eu trabalhava para a igreja. Comecei, Lília, pelo amor de Deus, quando a Lília descobriu, que a Lília descobriu primeiro assim, ela botou um telefone para gravar no carro. Cuidado vocês, homens, para fazer besteira, ó. Telefone. Botou um telefone para gravar. Eu cheguei com aquela cara de santo. Não, de jeito nenhum. Ela me mostrou a gravação. Falei, é eu falando aí mesmo. Olha sou eu falando. Mas aí a Lília sofreu, tomou aquele baque, mas guardou e ficou tentando administrar a situação, difícil para ela. E eu falando, se você falar, ela pensou inicialmente logo falar com o pastor. Eu falei, não, se você falar, eu estou perdido, vai ser uma vergonha. E aí, olha só, aí ela ficou nesse conflito. Só que quando acabou o jejum, Deus revestiu a Lília e deu uma coragem. Quando terminamos o jejum, falamos assim, amém. A Lília falou, eu vou bem falar com o pastor. Eu falei, não fala não. Falou, vou falar. Inclusive já até liguei para ele ontem e marquei reunião hoje. Vou falar com ele. Aí já não era pastor Jarmuth, já era pastor Christian. Aí chamou o pastor Christian chegou e falou assim com a gente, isso aqui não é bom para mim, eu não vou administrar isso aqui não, eu vou chamar o pastor Silas. Aí eu me desesperei completamente. Aí fui disciplinado, mas não teve muita, porque o pastor só me tirou do altar, eu fiquei sentado na frente. Alguns começaram a perguntar o que aconteceu, ninguém falou muito, a igreja sendo discreta. Aí a pastora Elisete, o pastor Jarmuth antes e a pastora Elisete arrumaram uma psicóloga para mim, doutora Marisete. Pensa numa mulher sensacional. Eu fui para lá e ela me falava as coisas, eu falava, isso mesmo. Estava nem aí porque ela estava falando. Pastora Elisete me mandou para o Moriá. Gente, aquela mulher, pastora Euzenete, é uma mulher de Deus. Eu fui para o Moriá, pensa num cínico. Eu fiz tudo que no Moriá faz. Não posso falar porque tem umas coisas que são segredo. Mas eu fiz tudo que tinha no Moriá. Eu chorei, eu me enrolei, eu fiz tudo. Quando terminou o Moriá, depois de 5 dias, a pastora Euzenete, ela faz uma rápida entrevista com as pessoas para falar sobre o encontro. Sabe o que a pastora Euzenete falou para mim? Ela entrou e falou assim, e aí meu filho, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Como é que foi o encontro para você? Tremendo. Foi tremendo, pastor. Ela falou assim, você não deveria sair daqui não. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque você não me engana. Eu falei, não, mas eu tenho muitos compromissos e tal, e saí. Meu casamento começou a ficar balançado, por quê? Porque eu fiquei com raiva da Lília ainda. Porque ela me entregou por causa dos meus pecados. E aí, nessa relação de amor e ódio, aquela convivência difícil, a pastora Elisete arrumou uma outra psicóloga para nós dois. Para mim e para a Lília, doutora Silvana. Outra psicóloga top. Ela é da Sala Nossa Terra, da confiança da pastora Elisete, uma mulher top. Eu sou um pouquinho inteligente, meu QI é um pouquinho. Eu consegui fazer a psicóloga ficar contra a Lília. Nas nossas sessões, eu consegui fazer a Lília ficar na defensiva. Até o momento da psicóloga falar, ô Lília, mas você tem que rever. Mas eu consegui reverter. Diabólico isso. Não era Deus que estava me inspirando, não era o Espírito Santo. Eu não posso dizer isso. Estou no altar de Deus. Satanás, ele dá mecanismos naquilo que lhe interessa, mas não se iluda. O objetivo dele é te matar. E aí eu fui enganando, só que como o Espírito Santo, ele também trabalha, e a Lília estava com uma cobertura de gente boa, a pastora Elisete, a Eixla, pessoal da igreja ali que começou a conversar com a Lília. Aí sabe o que a Lília fez? Um belo dia, na reunião, eu estava com tudo, tá? Com a psicóloga, a Lília chegou e falou assim, Marquinhos, olha só, você tem a última oportunidade hoje, porque o que aconteceu? A moça foi para o exterior, mas eu continuei, até por raiva, e também tem um misto de raiva, de chantagem, de uma série de coisas.